Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém, amados? Como disse o pastor Alessandro, eu particularmente gostei muito da ideia. Já faz há muito tempo que eu não tirava férias, um mês. Né? Como foi bom, né? Um mês, né? Só na água fresca. Né? Foi muito bom. Né? Mas é muito bom poder voltar também para casa. Né? Quando a gente sai de férias, acaba o dinheiro, a melhor coisa é voltar para casa, né? Mas não é essa a minha principal motivação, né? Voltou porque acabou o dinheiro, né? Se tivesse dinheiro, não voltava. Né? Mas é muita alegria poder rever os irmãos, né? E também, eu falo que, nesse sentido, a irmã Salomé talvez seja uma das pessoas mais detalhistas e cuidadosas, né? Também estou feliz porque primeiro sábado de 2003, né? Eu chegava em Ponte Lacerda e começava a pastorear a PIB de Lacerda, né? Primeiro sábado de fevereiro de 2003, né? Acho que quando eu cheguei aqui o Lau tinha cabelo. Mais do que ele já tem hoje, né? Mas é uma alegria, né? Poder estar aqui com os irmãos. Graças a Deus. Um prazer muito grande, uma honra muito grande. Eu quero, irmãos, para a gente meditar nesta noite, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreve Mateus, no capítulo 21, Mateus, capítulo de número 21, nós vamos ler a partir do verso de número 18. Mateus, capítulo 21, a partir do verso de número 18. A palavra de Deus diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu gostaria apenas de dar uma lembrança que para os irmãos, já estava me esquecendo. O irmão Davi e a irmã Fabíola são nossos casais, líderes do Ministério de Família. Tá? Então, se você já fez e deseja fazer novamente o Casados para Sempre, procure a irmã Fabíola, ou alguém que você conhece, que precisa, né, ser orientado pelo casal para fazer esse curso, que é uma bênção para a vida dos casais. Então fale com o irmão Davi e a irmã Fabíola. Irmãos, eu gostaria de nessa noite pensar sobre as lições da figueira seca. Eu não sei como você está aqui hoje à noite. O pastor Hernandes
ele disse certa vez que a nossa missão como pregador é de ler a palavra, explicar a palavra e fazer de tudo para aplicar a palavra. É isso que nós queremos olhar para esse texto da palavra do Senhor nessa noite. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, para Jeremias capítulo 8, verso de número 13, para Oséias capítulo 9, verso 10, verso 16, Isaías capítulo 5 e Lucas capítulo 13, verso 6 ao verso de número 9, nós vamos perceber que a videira, outra hora a figueira, são árvores, são plantas, símbolos da nação de Israel. Jesus sempre usou essa maneira, essa metáfora para ensinar alguma coisa para Israel, usando a figura da videira, outra hora a figura da figueira. Conforme Mateus capítulo 24, verso 32 ao verso de número 35, acontecimentos relacionados à figueira ou também à videira são normalmente avisos da parte de Deus para Israel e também para mim e para você. Quando nós olhamos, continuamos a olhar para a palavra de Deus e usando a figueira, outra hora a figura da videira, por exemplo, nós vamos descobrir que essas duas plantas, elas foram dadas para simbolizar a nação de Israel como fonte de alimentação. 1 Reis, capítulo de número 21. Também, olhando para a figura da videira, ela é símbolo da bondade de Deus. Oséias, capítulo 2, verso 14 em diante. Quando nós olhamos ainda para a palavra de Deus, conforme Salmo de número 128, é símbolo de fertilidade. E lembrando mais uma vez, então, que essas plantas são usadas como para simbolizar Israel. Assim como essas plantas era fonte de alimentação, era fruto da demonstração da bondade de Deus e para simbolizar fertilidade. Então, o Senhor aplica essa palavra para Israel e a nós como igreja do Senhor. Quando nós olhamos ainda a respeito da videira e da figueira, por exemplo, Lucas, capítulo de número 13, a palavra de Deus diz lá que Jesus, ele chega para a videira e conta-se então uma história dizendo que já havia, aquele dono daquela figueira já havia por 3 anos procurado fruto e não encontrou. Já era tempo dela estar frutificando, mas ela não frutificava. Quando nós olhamos para Isaías capítulo 5, agora a figura da videira, Isaías capítulo 5 diz que um certo viticultor, ele plantou uma videira e ele foi procurar fruto para se alimentar. E para a surpresa desagradável do viticultor, quando ele procura uvas para se alimentar, ele percebe que os frutos que aquela videira estavam produzindo era impróprio para consumo. Oséias capítulo, melhor dizendo, Jeremias capítulo 8, verso de número 13, a Bíblia diz também que o viticultor, ele vai procurar fruto na videira, mas
não havia frutos, havia apenas folha. Aquela videira, ela tinha a aparência de estar viva, mas ela não estava viva. Ela tinha apenas folha, não tinha fruto. Quando nós olhamos para esse texto, então, a explicação é que a videira, as folhas estavam secas. As folhas secaram. Não sabemos por que razão, mas as folhas secaram. E Oséias capítulo 2, o Senhor, ele compara novamente Israel, a figura da videira ou da figueira. Diz que a explicação para a videira não está produzindo. Ele usa a figura do marido e da mulher, dizendo que a videira Israel não estava produzindo como deveria produzir, porque assim como uma esposa que havia abandonado o marido, Israel havia abandonado o Senhor. Eu não sei como você está. Eu não sei como está a sua vida. Mas o que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que junto nós pensemos sobre as lições que eu e você podemos tirar dessa videira seca. Essa videira, ela tinha vida, mas de repente ela secou. O que levou essa figueira agora a estar seca, sem vida? Quando nós, voltando agora ao texto de Mateus capítulo 21, a Bíblia diz então que Jesus pela manhã, tendo fome, vai até a figueira e esperava encontrar frutos naquela figueira. E não havia frutos nela. Aquela figueira não tinha frutos. A Bíblia diz que ele procurou e nada encontrou. Muitas vezes, amado, nós estamos igual a uma figueira seca, onde você talvez, até você mesma ou mesmo, diz assim: por que eu não consigo produzir? Por que eu não consigo crescer? Por que parece que minha vida, parece que ao invés de andar para frente, parece que estou andando para trás? Engatei uma marcha ré e não consigo mais sair dessa situação. A Bíblia diz que esse Jesus, ele vai à figueira na expectativa de encontrar fruto nela. Mas a Bíblia diz que ele não encontrou. Interessante, amados irmãos, que conforme a expectativa de Jesus, já era época daquela figueira estar produzindo. Porque se não era época ainda daquela figueira estar produzindo, certamente ele não iria procurar fruto nela. Ele entendeu que já era a época daquela figueira estar produzindo, mas não estava produzindo. Alguma coisa estava errada com aquela figueira. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, já lá no livro de Gênesis, por exemplo, capítulo 1, verso de número 24, a Bíblia diz que o Senhor, ele fez todas as coisas segundo a sua espécie, e segundo a espécie de cada ser criado, há uma expectativa de reprodução, de frutificação, segundo a sua espécie. Então, quando Jesus ele vai até a figueira, ele não esperava encontrar manga no pé da figueira. Seria incoerente. Então, ele vai à figueira na expectativa de encontrar figo. Segundo a espécie, aquela figueira ela já estava
já tinha chegado o tempo dela estar produzindo. Mas a Bíblia diz que havia apenas folha. Não havia vida conforme era a expectativa que houvesse, porque se houvesse vida plena, aquela figueira já estava produzindo, mas não estava. Mateus capítulo 25, por exemplo, o verso de número 14, quando a Bíblia fala daquele homem que distribui os seus dons, os seus talentos entre 3 servos, a Bíblia também diz que foi dado segundo a capacidade de cada um. Muitas vezes, amado, você não vai conseguir produzir como uma outra pessoa produz. Mas é certo que você foi criado para ser produtivo. Produtivo como na sua vida profissional, na sua vida espiritual. Nós não fomos criados apenas para passar um tempo e aí, cumprindo esse tempo, a gente retorna da onde a gente saiu, sem deixar marcas, sem deixar fruto da sua permanência sobre essa terra. A Bíblia diz, e essa é uma das aplicações que nós podemos entender na palavra de Deus. Quando o Senhor ele vai à figueira e ele encontra apenas folha, ele estava dizendo para os discípulos, estava olhando para a nação de Israel, que aquela nação, apesar de ter a aparência de vida, mas não tinha vida. Porque os profetas passaram por lá, eles receberam as profecias, os salmos, a palavra, as revelações, e ele foi procurar em Israel fruto e não encontrou fruto. Porque muitas vezes nós estamos assim. A Bíblia diz que Jesus procurou e não encontrou. Não encontrou nada. Encontrou apenas folhas. Folhas é apenas aparência de bem-estar. O que prova que estamos vivendo uma vida plena é que você será produtivo. Nós somos programados, criados para sermos produtivos, biologicamente, mas também espiritualmente fomos criados para sermos produtivos. Porque a gente consegue ser produtivo em algumas áreas, parece que em algumas áreas eu sou produtivo, mas em outras áreas parece que eu não consigo produzir nada. É frustrante. É frustrante para qualquer ser humano ele viver uma vida onde ele não consegue produzir. O Senhor, quando ele olha para a figueira, ali para a figura daquela árvore, e não encontra fruto, estava dizendo, o Senhor estava de uma maneira indireta, ali mostrando para os discípulos. Porque Israel, apesar de ser ali, de ter a revelação, as profecias, os salmos, não produziu como deveria produzir. Ou quando produziu frutos que não eram próprios para consumo. Muitas vezes nós estamos também, talvez não vivendo uma vida improdutiva, mas muitas vezes os produtos, os frutos da nossa vida são frutos que não servem para alimentar ninguém. Jesus, quando ele olha a palavra do Senhor, conforme denuncia Isaías capítulo 5, diz que aquela planta, a videira que foi plantada com todo carinho, semeada com todo carinho, quando o viticultor vai lá para buscar o fruto,
Ele viu que havia fruto, mas impróprio para o consumo. Eram frutos amargos. Muitas vezes, amado, nós estamos assim também vivendo. Algumas vezes, ora, a gente não consegue produzir nada. Ou muitas vezes estamos produzindo, mas são frutos amargos. Frutos amargos que muitas vezes, quando ela fala, ela transmite amargura, ressentimento, né? Frutos que não são agradáveis. A Bíblia diz aí a respeito de Lucas, capítulo 13, verso de número 6 ao verso 9. Uma outra história, não sabemos se é a mesma história, mas, por exemplo, uma história semelhante a essa que eu li em Mateus 21, a partir do 18. A Bíblia diz que o Senhor, esse homem, o Senhor Jesus vai até novamente a outra figueira, e para aquela figueira de Lucas capítulo 13 é dado uma outra chance. Mas para essa figueira, o tempo dela havia chegado ao fim. Se para aquela figueira de Lucas capítulo 13 havia uma segunda chance, para esta de Mateus capítulo 21, o tempo dela havia acabado. O tempo dela havia chegado ao fim. Para a outra, há uma outra chance. Mas para esta figueira, o tempo do juízo chegou. O tempo do juízo chegou. E a palavra do Senhor para aquela figueira foi uma palavra muito dura. Nunca mais produza nada. O tempo de produzir já passou. O tempo de dar resultado já passou. Não há mais outra chance. Não há mais uma outra oportunidade. Então, amado, eu creio que a primeira lição que nós podemos tirar da história dessa figueira seca é que nós devemos ter cuidado. Porque nós não conseguimos distinguir o tempo. Até quando teremos uma outra chance? Ou que se de repente, para mim não tem muita chance. Não temos mais outra oportunidade. Não falo isso para assustar os amados irmãos, mas para sermos real com aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar. Esses dias atrás, e você pode perceber muito bem, meu amado irmão, minha amada irmã, nesses últimos tempos, quanta desilusão nós temos passado. Quantas esperanças, expectativas temos sido frustrados. O que o Senhor tem para nos ensinar com o que está acontecendo nos últimos dias? Você já parou para pensar? Nesses grupos de relacionamento, a gente vê tantas pessoas frustradas. Ai, eu esperava isso, deu errado. Ai, eu esperava isso, deu errado. Ai, eu esperava que fulano de tal foi para a água abaixo. E estão desiludidas. Algumas até desesperadas. Mas o que o Senhor tem para nos dizer com os sinais dos últimos dias que nós temos vivido sobre a terra? É tempo de juízo? É tempo que o Senhor quer falar alguma coisa no nosso coração? É tempo de nós repensarmos algumas coisas na nossa vida? Lembre-se, meu amado, lembre-se, minha amada, mais uma vez, para a figueira de Lucas capítulo 13, houve uma segunda chance. Para a figueira de Mateus capítulo 21, o tempo do juízo
chegou. E a palavra foi muito dura para aquela figueira. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante, quando o Senhor lançou aquela palavra sobre aquela figueira, ela secou. Porque o Senhor estava dizendo: você teve tempo para produzir, não produziu. Você teve tempo para fazer, mas você não fez. Você teve tempo para consertar, mas você não consertou. O teu tempo chegou. O juízo sobre aquela figueira havia chegado. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram espantados, porque na mesma hora aquela figueira secou. E com isso, amado irmão, eu quero convidar você a olhar para o texto de Mateus capítulo 21. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 21, nós vamos perceber, ele começa dizendo, organizado da forma como Mateus organiza o capítulo 21, eu vejo nisso, amado, a providência de Deus também. A Bíblia diz que Jesus entra em Jerusalém e há uma grande celebração quando Jesus entra em Jerusalém. Logo depois que Jesus entra em Jerusalém, vem o segundo passo. A Bíblia diz que Jesus, depois de ter entrado em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus, ele purifica o templo de Jerusalém. Jesus entrou em Jerusalém, Jesus purifica o templo, e aqui, logo em seguida, a Bíblia diz que houve cura no templo. Jesus entrou no templo, Jesus purificou o templo, agora o templo começa a produzir. Você lembra quando você aceitou Jesus? Quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão canta. E naquele hino de louvor que a multidão canta ao Senhor, nós vemos a expressão Hosana. E para algumas pessoas a expressão Hosana, um dos significados da palavra Hosana é a hora da salvação. Então, amado, quando nós aceitamos a Jesus, houve também celebração, alegria. Jesus entra na nossa vida, purifica a nossa vida, e nós começamos a produzir, a sermos produtivos como agora. O templo não era mais normal haver cura no templo, até o dia em que Jesus entrou no templo. Então, amado, quando Jesus entra verdadeiramente no templo, que não é essa casa, o templo agora é eu e você, o nosso corpo, criado pelo Senhor para ser templo do Espírito Santo, e onde o Senhor entra, a alegria. Você consegue esquecer o dia em que você levantou a mão e declarou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu creio, meus amados irmãos, que muitas coisas nós podemos esquecer na vida, mas não esquecemos o dia em que nós nos convertemos. E quando a gente lembra do dia da nossa conversão, a gente se emociona. Ai, como foi maravilhoso o dia em que eu entendi o propósito de Deus, entreguei minha vida para Jesus, aí depois eu fui batizado. Eu lembro até o nome do pastor que me batizou.
alegria. Quando Jesus entra em Jerusalém, eles cantam Hosana, a hora da salvação chegou. A hora da salvação, Jesus está entrando em Jerusalém, a hora da nossa salvação chegou. E eles cantavam de alegria. E aí, amado, nós fomos transformados, porque o sangue de Jesus entrou nesse templo e lavou esse templo, purificou esse templo. E agora começa a haver coisa que não era comum existir até então. Eles começam a ver curas acontecendo no templo. Mas de repente, a Bíblia diz que a figueira secou. Como está a sua vida? Você é uma figueira que está produzindo frutos de bênçãos? Ah, pastor, eu acho que eu sou uma figueira estéril. Ah, pastor, eu acho que eu já até produzi frutos que alimentavam as pessoas, mas hoje é só fruto de amargura, que não serve para alimentar ninguém. A figueira secou. Muitas vezes, amado, nós estamos assim, como uma figueira seca. A gente vem na igreja, não sente nada. A gente lê a Bíblia, não consegue entender nada. A gente vai orar, começa a dar aquela sonolência. A Bíblia diz então que aquela árvore, aquela planta, a entrada de Jesus ali purificou o templo, mas de repente essa planta está igual a Davi. Quando lemos Salmo de número 32, verso 3 e o verso 4, no Salmo de número 32, Davi diz que o meu corpo definha. Ele estava definhando. Emagrecer é bom, mas muitas vezes pode ser indicação de que alguma coisa não está legal conosco. Estou definhando, emagrecendo, perdendo peso. Estou mal. Davi, ele estava assim. O meu corpo definhava, diz ele, de tanto gemer. O que o fazia gemer? Ao invés de cantar. Muitas vezes não temos vontade nem de cantar. É só de gemer. Davi estava assim. O meu corpo definha de tanto gemer. E ele diz, a mão do Senhor pesava sobre mim. Ele sentia um peso muito grande sobre ele, de opressão, de tristeza, falta de vontade de viver. A árvore estava seca. Ele continua dizendo, a mão do Senhor pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. O que fez Davi entrar nesse vale da sombra da morte? Ele estava vivendo esse vale da sombra da morte, mais uma vez. Muitas vezes, amado, nós temos não somente uma experiência, mas podemos ter várias experiências na nossa vida de passar pelo vale da sombra da morte. Como Davi estava vivendo. Ele diz, como uma terra seca, assim ele se encontrava na presença do Senhor. Agora, quando nós olhamos, amado, ainda para a palavra de Deus, Joel capítulo 1, verso de número 12, a Bíblia diz assim,
Quando Joel olhava para a nação de Israel, ele dizia: a vinha secou, a figueira murchou, todas as árvores do campo secaram, secou-se também a alegria dos homens. Secou-se. Joel não olhava para a própria vida, mas olhava para a sua vida, olhava para a vida dos seus amigos, olhava na vida dos seus irmãos. Estava tudo seco. Secou-se a figueira, secou-se a videira, todas as árvores do campo secaram e secou também a alegria dos homens. Há muitas coisas, amado, que roubam a nossa alegria. O que havia roubado a alegria de Davi? O pecado de Davi. O que havia roubado a alegria de Israel? Conforme Joel, capítulo 1, denuncia, é aquilo que Oséias, é aquilo que lemos na palavra de Deus, Oséias capítulo 9, verso 10 e o verso 16. Israel havia abandonado o Senhor. Israel precisava voltar-se plenamente para o Senhor. Ezequiel capítulo de número 37. Não era diferente da visão de Joel, capítulo 1, quando a Bíblia diz que Ezequiel olha para Israel, e Israel havia se tornado um vale de ossos secos. Não havia vida nele, não havia vida nos seus semelhantes, e ele queria entender. O caso de Ezequiel, ele queria entender: Senhor, porque se o Senhor é a fonte de vida, por que não há vida em mim? Por que não há vida em nós? Senhor, se o Senhor é fonte de vida, por que não há vida no meu casamento? Na minha família? No meu lar? Na vida dos meus filhos? Por quê? Por que, Senhor? Estou vivendo esse vale, essa ausência de vida, essa ausência de alegria. Mas quando Ezequiel perguntava essas coisas ao Senhor, o Senhor faz uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, eu compreendo a sua dor, eu sei que você está sentindo, entendo o seu coração, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que esse vale de ossos secos pode ser mudado? Que essa realidade pode ser mudada? Aí Ezequiel faz uma declaração tremenda. Ele diz: ó soberano Senhor, só tu sabes. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei, em mim não há força, em mim não há vida, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Talvez você está assim, como uma figueira seca. E Davi, Ezequiel, ele recebe então agora uma ordem do Senhor. Você sabe, você conhece, você entende? Aí o Senhor diz para Ezequiel: profetiza. Profetiza. Quando você abre a sua boca, você está profetizando.
Quando você diz para o seu filho, você não presta, você está profetizando maldição sobre seu filho. Quando você declara, você não vale nada para a sua filha, você está profetizando na vida dela. Quando Ezequiel fala das suas amarguras, da ausência de vida que ele estava vendo ali em Israel, Deus fala assim, profetiza. Abra a tua boca, começa a profetizar. O que você tem profetizado? Aquilo que você profetiza vira realidade. Para o bem ou para o mal. Eu estou desiludido com o meu casamento. Vai continuar desiludido. Mas eu estou desiludido. Mas eu sei que Deus pode restituir o meu casamento. Profetiza. Profetiza, filho. Profetiza, filha. O Senhor poderia entrar ali e realizar um milagre. Poderia ali mudar a realidade que Ezequiel estava vendo. Mas o que o Senhor está convidando a mim e a você, amado, não importa como está a figueira, não importa como está a videira, profetiza! Profetiza! O Deus da vida está nesse lugar. O Deus da vida está na minha vida. O Deus da vida está na minha casa. O Deus da vida está na minha firma. E agora, Ezequiel, ele começa a profetizar. E quando Ezequiel começa a profetizar, a Bíblia diz que ele começa a ver ossos se ajuntando aos ossos, pele ajuntando a pele, se ajuntando a junta, nervo ajuntando-se ao outro nervo. E aquela realidade mudou em Israel. Eu sei, amado, muitas vezes nós temos nossos problemas, nossas lutas, nossas limitações. Não temos tudo que gostaríamos de ter. Deus entende, Deus olha, Deus percebe. Ele tem olhos e pode ver, Ele tem ouvidos e pode ouvir. Está faltando o quê? Pastor, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo. Profetiza, meu irmão. Profetiza. Deus poderia fazer um milagre em Israel, independente de Ezequiel. Deus pode fazer milagre na minha vida ou na sua vida, independente de você. Mas veja, amado, Jesus, ele olha e diz, se você crer, se você pedir, você vai receber. Mas entre a palavra pedir e receber, está a palavra crer. Eu vou pedir e eu vou receber, porque eu creio. Tiago diz, muitas vezes vocês pedem e não recebem nada. E muitas vezes pedem, não recebem nada porque vocês não creem. Muitas vezes pedem e não recebem porque vocês são egoístas. Mas alguns pedem e recebem porque eles creem. Deus estava dizendo para Ezequiel, eu sei, eu vejo, eu entendo, mas você crê que eu posso entrar nessa causa e mudar? Eu posso entrar nessa realidade e mudar? Se você crê, diz a palavra do Senhor, você verá a glória de Deus. Se você crê, você verá a glória
de Deus. A glória existe, a glória está preparada, mas não adianta de nada se você não crê. Se você crê, então você vai profetizar. Aí a Bíblia diz então, ali a terceira lição, tudo que pedirem, recebereis. Naqueles dias, como foi nos dias do profeta Isaías, o templo tinha deixado de ser casa de oração. Muitas vezes, amado, nós não conseguimos receber porque nós estamos vivendo longe do propósito para o qual o Senhor nos criou. Isaías, ele entra no templo, e o templo do Senhor não era mais o templo do Senhor. Quando Jesus, ele entra, se você olhar, quando Jesus purifica o templo não era mais o templo que deveria ser. Eu sei, meu amado, que Deus me criou para um propósito. E eu sei também que Deus te criou e Ele tem um propósito na sua vida. Mas você precisa viver o propósito para o qual você foi criado. Se você viver para o propósito que você não foi criado, você não vai entender nem a razão por que você foi criado. Então, quando você vive, Jesus, ele entra no templo. O templo aqui, na época de Jesus, havia se transformado num covil, num comércio. O templo não era mais o templo. O templo estava agora longe do propósito para o qual ele foi constituído. Muitas vezes, amado, nós estamos vivendo longe. Deus está mostrando para mim um caminho, mas eu quero andar em outro caminho. Deus, ele tem uma vontade para a sua vida, mas você quer fazer a sua vontade. Lembra a oração do Pai Nosso? Seja feita. Talvez você faz essa oração, não é tantas vezes. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Você ora, sai para a rua e faz a sua própria vontade. De que valeu a sua oração? Qual é o propósito para o qual você foi criado? Nós fomos criados para a glória de Deus. E quando a gente vive, amado, consciente do propósito que nos criou, nós vamos viver uma vida frutífera. Como homem, como marido, como esposa, como mãe, como filho, como filha. Tudo que você colocar a mão, Deus vai fazer prosperar. Deus vai fazer você viver uma vida abençoada. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, que compreende seus propósitos, que busca fazer a sua vontade, que entende o propósito da sua existência. Como eu disse, amado, talvez você tenha vivido como nós falamos no início. Um espírito de desolação tem se abatido sobre o Brasil ultimamente. Pessoas desoladas, colocar a sua fé em alguma coisa, colocar a sua fé em alguém, e aí tudo que você pensou deu errado. O que Deus tem para nos falar? As forças armadas, fulano, cicrano, beltrano, e não sei o que, e ficou até num frenesi, assim, adoidado. Desolação, desilusão, batendo na cabeça, desilusão. Israel estava desolado. Desolação significa ruína, destruição, devastação, tristeza, abandono, solidão.
Mateus capítulo 21, verso do número 21. Eu lhes asseguro, em outras palavras, eu lhes garanto que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito, mas também dizer a este monte. Talvez o monte que você está vivendo não é um monte literal, mas um monte de problema. Um monte de coisa que amarra, que complica, que dificulta a sua vida. Jesus estava dizendo, você não fará apenas o que foi feito, mas você dirá a esse monte de problema, a esse monte de coisa que atrapalha a sua vida. E se você pedir e crer em oração, você receberá. Assim será feito. Marcos capítulo de número 9, verso de número 24. Um pai desesperado, certo dia foi pedir socorro a Jesus. Por quê? Porque meu filho está possesso por demônios. Demônios têm aprisionado a vida do meu filho. E aí Jesus começa a conversar com aquele homem. E novamente Jesus faz ali uma pergunta para aquele homem. Se ele acreditava que Jesus podia libertar aquele menino. Aquele homem, ele se humilha diante de Deus, eu creio que chorando. Não sei se ele era assim meio pastor Manuel. Aí diz a Bíblia que ele diz assim, creio, Senhor. Eu creio. Mas ao mesmo tempo que ele diz eu creio, ele faz um pedido para Jesus. Jesus, mas eu não creio o suficiente. Eu não creio como deveria crer. E aí ele pede para Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes, amados, são tantos problemas, são tantas situações tão grandes, que talvez a gente vai diante do Senhor e fala, Senhor, eu até que creio, né? Eu até que creio. Mas, Senhor, eu creio assim, malemar. Eu não consigo acreditar como aquela pessoa acredita. Eu queria acreditar como aquela pessoa, mas eu não tenho essa mesma fé. Eu não consigo acreditar da mesma maneira. E até chego a duvidar quando alguém, né, é meio exagerado. Falou, que coisa exagerada, né? Eu não sou assim, Senhor. Deus compreende. Deus compreende. O Senhor compreende. E a Bíblia diz que aquele homem, ele pede a ajuda do Senhor. E aí a Bíblia diz que ele, naquele dia, ele viu a mudança acontecer na vida do seu filho. Ele não cria o suficiente. Como muitas vezes, amado, eu também. Muitas vezes não creio como deveria crer. E novamente lembrar aqui das bênçãos dos meus netos, né? Eu lembro da experiência minha com Deus e a Bianca, há tantos anos atrás, 13 anos atrás, como Deus falou no meu coração, eu até hoje me emociono. Quando um dia eu estava ouvindo, né? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Ó, já vou gravar CD. Já passou, né? Então, amado, aí eu lembro que quando a Bianca estava lá a determinada altura, eu não estava acreditando. E algumas coisas que me fazia ficar perto dela, é porque eu achava que podia fazer alguma coisa, ou que se alguma coisa fosse acontecer com ela, eu estava perto. Quando acontecesse o pior. Mas para honra e glória ela está aqui. Muitas vezes não cremos como deveríamos crer.
Nós somos limitados, nós somos fracos. Nós somos propensos à queda. Mas nós precisamos ser realistas diante do Senhor. Falar verdadeiramente daquilo que perturba, daquilo que incomoda, daquilo que atrapalha o meu crescimento, o meu desenvolvimento, de ser uma bênção na mão de Deus. Eu preciso ser real. Da minha esposa eu posso esconder. Dos meus amigos eu posso esconder. Mas de Deus eu não posso esconder. Não tenho como esconder. Porque aquele que te criou te conhece. E só Ele sabe lidar com você. Ah, pastor, eu acho que ninguém sabe lidar comigo. Meu pai não me entende, meu marido, minha mulher, meu irmão. Deus te entende. Porque Ele te criou, Wander, desse jeito. Quando te faltar amigo para te entender, Deus está dizendo, eu te entendo. Mas você precisa voltar para mim de coração. Por inteiro. Não é pela metade, não. Por inteiro. Como aquele homem fez. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir aqui novamente à frente. Amados, eu falei de Ezequiel, lá no capítulo de número 37. Lá em Ezequiel, de número 37, como eu falei, você viu Ezequiel falando para Deus. O que Ezequiel enxergava era um vale de ossos secos. E agora, quando a gente vai para o capítulo de número 47, dentro daquele mover e trabalhar de Deus na vida de Ezequiel, e daquela busca de Ezequiel, Ezequiel tem uma nova visão do Senhor. Um novo entendimento vem na mente de Ezequiel. A Bíblia diz que Ezequiel foi levado à presença do Senhor. E quando Ezequiel, ele entra na presença do Senhor, no templo, a Bíblia diz que ele viu águas que saíam do altar do templo do Senhor. E quando Ezequiel vê aquelas águas que saíam do trono de Deus, do altar da casa do Senhor, a Bíblia diz que as águas iam subindo. E aí ele viu águas que molhavam seus pés, depois águas que molhavam o seu joelho. Depois ele viu águas que subiu até a sua cintura. E ele continua vendo a água saindo do trono de Deus. E a Bíblia diz que ele não conseguia mais ficar em pé. Ele não, porque a água que saía do templo do Senhor não veio apenas para molhar o pé, molhar até o joelho ou a cintura, mas ela veio de maneira total e geral na vida de Ezequiel e na vida de Israel. Eu quero declarar em nome de Jesus. Se você está como uma figueira seca, águas do trono de Deus, Ele deseja derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, para a honra e glória do nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ezequiel, enquanto aquelas águas subiam, a Bíblia diz que, verso de número 12, Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que então agora Ezequiel vê uma visão diferente daquilo que ele havia visto antes de Joel capítulo 1, quando Joel diz, a vinha secou, a figueira murchou,
todas as árvores do campo secaram, secou-se também a alegria dos homens. Agora aqui, em Ezequiel 47, verso de número 12, ele vê árvores que cresciam e davam frutos. Árvores que frutificavam. Você quer viver uma vida frutífera em 2013? Eu quero convidar você a ficar em pé.